Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Vamos agora dar início ao painel sobre startups que desenvolvem soluções inovadoras para educação, saúde mental e ESG. Tema tão importante, empresas relevantes e muitos desafios aí a serem enfrentados. Um agradecimento especial a toda a equipe da SD Student Travel, do Educational Leaders, Grupo de Líderes Educacionais do Brasil, ITEDUC, Institute of Technology and Education, FTD, Lenovo, Colégio Bandeirantes, Colégio Vértice, Liceu Jardim, Blink Learning e Epson. E agora, para dar início ao painel sobre as startups inovadoras, queria convidar aqui ao palco a senhora Fernanda Verdolin, CEO e founder da Workalove. Por favor, Fernanda. Pode. Tatiana. Maíra. A Tatiana está aqui? Maíra Rabi Morat, CEO do Intel, por favor. Senhor Alex Avramov, cofundador do EBAC, por favor. Senhor Felipe Baldi, fundador da Tangram Educação Financeira, por favor. Senhor. E o mediador dessa conversa, senhor Roberto Moreno, vice-presidente da Baidius, por favor. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Vamos iniciar nosso painel agora à tarde. Depois do almoço, né, sempre o desafio, né? A gente garantir aí a atenção do pessoal, que é almoço pesado, fica, mas o tema aqui é super interessante. Os nossos palestrantes aqui também são pessoas com experiência super vasta no assunto que a gente vai tratar, tá bem? Então, espero que seja bem engrandecedor para todo mundo que está aqui participando. Pessoal, para a gente iniciar aqui o nosso painel, só para vocês saberem como vai funcionar, a gente vai ter 2 rodadas aqui de perguntas, uma primeira rodada direcionada para cada um, uma pergunta para cada um dos palestrantes, uma segunda rodada com a pergunta mais aberta, mas cada um dos palestrantes vai dar sua perspectiva, e a gente vai trocando aqui a ideia também, de acordo com que os temas vão surgindo em termos das perguntas, tá bem? Mas antes da gente iniciar, eu queria só abrir um pouquinho um espaço aqui para cada um de vocês poder falar um pouquinho de vocês e da empresa que vocês estão representando aqui, para que todo mundo aqui possa saber o que é que as empresas fazem também. Bora começando aqui, bora pegar agora pela ordem. Eu tinha colocado a ordem alfabética, mas bora mais fácil aqui no sentido horário. Fernanda, por favor, se você puder começar. Vamos lá, né, Roberto? Boa tarde a todos. Meu nome é Fernanda Verdolin. Eu sou CEO e founder da Workalove EdTech, mas antes disso, sou também pesquisadora do futuro do trabalho, estrategista de carreiras, uma educadora por natureza, por paixão. Continuo sendo professora até hoje. Também sou diretora de novos mercados do Pra Valer, que foi a empresa que adquiriu a Workalove no início desse ano. É a maior rede de financiamento estudantil, a maior fintech de financiamento estudantil privado do país, né? Então, a gente, junto com essa aquisição, a gente conseguiu ampliar aí o acesso à educação, mas também gerar oportunidade de trabalho, que é a trabalhabilidade. Uma defesa que a gente tem lá na Workalove, né, que é a missão nossa, é conectar a educação ao mundo do trabalho e cada vez de uma maneira mais assertiva e mais rápida. Muito obrigado, Fernanda. E a gente vai falar muito sobre esse tema, tá bem, pessoal? Empregabilidade, educação. Maíra, por favor, se você pudesse apresentar também. Claro, prazer estar aqui. Meu nome é Maíra, eu hoje lidero o Intel, o Instituto de Tecnologia e Liderança.
que é uma faculdade nova, que surgiu há 2 anos atrás. Começamos o projeto em 2019, com a missão de fundar uma faculdade de ponta, que tem como proposta formar futuros líderes para transformar o Brasil através de tecnologia. Tudo isso porque computação e tecnologia, de maneira mais ampla, deixa de ser uma área vertical, ou seja, uma área funcional dentro das organizações, e passa a ser transversal. Ou seja, hoje a gente não consegue imaginar nenhuma área de trabalho, não importa se você trabalha em marketing, vendas, educação, em qualquer área, o uso intensivo de tecnologia, e principalmente em qualquer setor, né? Se você é um órgão de governo, se você é uma startup, uma grande empresa, uma escola, tecnologia atravessando todos os negócios, e isso impõe para a gente 2 desafios. Primeiro é uma explosão de volume, ou seja, né, uma busca todo mundo precisa de profissionais de tecnologia, e uma mudança de perfil. O perfil hoje do profissional de tecnologia é alguém que não entende só de computação, mas entende também de negócios e, principalmente, tem competências comportamentais desenvolvidas. Então, foi isso que a gente fez. A gente começou uma faculdade do zero, que hoje tem 330 alunos, que ensina computação, mas com um componente muito importante de negócios e liderança dentro do currículo. Além disso, a gente tem o maior programa de bolsas do Brasil, em termos de volume proporcional. Então, 55% dos nossos alunos vêm de 92 municípios do Brasil e recebem bolsa integral para estudar com a gente. Então, a gente está aí no 2º ano e muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouco da experiência do Intelli, que é uma startup e é uma faculdade que não ensina por disciplinas, ela ensina por projetos. Então, essa acho que é uma dimensão interessante da gente explorar aqui também. Obrigada pelo convite. Obrigado, Maíra. A gente vai falar também um pouquinho sobre isso. Temos agora participação internacional, né? Oi, pessoal. Alex. Primeiro de tudo, minha desculpa se eu fazer o comentário erros ou falar devagar, porque português não é minha língua nativa. Excelente, Alex. Nem se preocupe. Português não é minha língua nativa, então me desculpa. E, além disso, muito obrigado pela essa oportunidade de participar nesse evento maravilhoso, de apresentar a IBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, aqui neste evento. Eu cofundou a IBAC em 2016. Essa empresa nasceu como escola física, como escola presencial, em parceria com a Universidade de Hertfordshire, essa universidade baseada na Inglaterra. E a gente começou a fornecer os cursos no setor de bacharelado britânico, na verdade. Esse é nível de ensino superior, totalmente em inglês. É o seguinte, e quando a pandemia chegou, a gente virou totalmente para online. Nós entramos de cabeça no mercado de cursos online e, felizmente, já tivemos os cursos experimentais na área de online antes da pandemia, e quando a pandemia chegou, a gente estava pronto, né? Só virou a chave e foi para caramba. Então, e desde 2020, a IBAC agora totalmente 100% online. Uma das techs muito importante no Brasil esses dias no setor de upskilling e reskilling. Também temos operações no México desde 2021. Agora temos 2 milhões alunos grátis, 100 mil alunos pagos. Mais ou menos 350 funcionários. A gente participou nas 2 rodadas de investimentos em 3 anos e atraímos pelo menos 15 milhões de dólares. Então, acho que nós vamos falar sobre tecnologia, sobre inovação hoje e como a IBAC participa nesse processo. E, então, fica à vantagem. Me pergunta algumas questões a gente tem. Muito obrigado. Muito obrigado, Alex. E aí, 3 convidados aqui falando já um pouco de ensino superior, um pouco de empregabilidade. E a gente tinha que trazer também a visão do K12, né? Da educação básica. Felipe, seja muito bem-vindo, por favor. Olá, pessoal. Boa tarde.
Eu sou Felipe Baldi, eu gosto de me apresentar como um cara apaixonado por educação. Eu sempre estudei em escola pública, meus pais não fizeram faculdade e a educação transformou a minha vida. E eu acho que a gente tem que cada vez mais falar sobre esse amor que a gente que está aqui tem pela educação, que é a única forma, de fato, que a gente vai conseguir transformar o Brasil, se a gente consegue trazer os melhores estudantes para a educação. E a gente sabe que essa não é a realidade do Brasil hoje. A gente precisa falar desse amor porque a gente sabe como é difícil empreender na educação. E quando a gente começa a valorizar, né, justamente trazendo por que a gente decidiu empreender na educação, porque a gente trabalha na educação, eu acho que a gente vai conseguir trazer um caminho mais próspero para a nossa vida. E falando um pouco da Tangram, a Tangram é o meu sonho, é um meio que eu encontrei para escalar o meu sonho de transformar a vida das pessoas por meio da educação. E para além de educação financeira, né, eu gosto de definir a Tangram como o Duolingo da educação financeira, porque o aluno consegue aprender por meio de jornadas curtas, interatividade, gamificação, do jeito que ele quer aprender. E a escola ainda está entendendo que é importante a educação financeira, embora seja um tema obrigatório no ensino fundamental e no ensino médio. A ideia é que o aluno consiga ver um jogo, porque ele quer aprender com jogos, com interatividade, com gamificação, com atividades práticas. Ele quer ver sentido no que ele está aprendendo. Mas, para além de educação financeira, o meu grande objetivo por meio da Tangram é despertar a mentalidade do jovem, é entender que ele precisa, sim, abrir mão dos prazeres momentâneos para conquistar os sonhos deles. E a educação financeira tem esse poder. Então, ele entra todo dia e todo dia a gente vai levando um pouco para ele. Assim como quando você quer, por exemplo, emagrecer. Você sabe, às vezes você tem um conhecimento, mas não adianta você ter apenas o conhecimento. Então, a gente utiliza a gamificação da Tangram para não apenas gamificar o aprendizado, para que ele tenha conhecimento, mas também para estimular um comportamento, um hábito financeiro adequado, para que a gente não tenha a realidade que a gente tem hoje no Brasil, de 78% das famílias brasileiras endividadas, 70 milhões de brasileiros inadimplentes. E qual a causa raiz disso? É que 78% dos jovens brasileiros não têm um aprendizado adequado em educação financeira. Muito obrigado, Felipe. Esse tema conecta muito com o tema aqui do nosso painel, né, que a gente vai abordar uma parte aqui de empregabilidade também, que é super relevante quando a gente fala de cenário de educação, né, e para onde caminha esse cenário. Fernando, eu vou iniciar com você aqui com a pergunta para a gente abrir o nosso painel. Né, uma das missões do Workalove é melhorar a conexão de universidades e empresas a fim de realizarem melhores contratações dos estudantes, né? Como é que você enxerga o impacto dessa conexão na promoção da empregabilidade dos jovens? Como é que eu enxergo o impacto disso? Eu enxergo que a Workalove está trazendo uma potência que não existia entre a instituição de ensino, o mercado de trabalho e os estudantes. Né? Então, como é que a gente funciona? A gente funciona integrado no banco de dados da universidade, a gente pega lá as disciplinas, os planos pedagógicos da universidade, transforma isso, a disciplina, em competências, na linguagem do LinkedIn, para que o recrutador lá na ponta consiga entender o que o aluno está aprendendo aqui, porque às vezes nem ele sabe, né? O significado é muito importante para o estudante e para quem contrata também. Então, a gente faz essa transformação e, ao fazer essa transformação, a gente começa a identificar com o aluno, dar oportunidade para o aluno se autoconhecer. O autoconhecimento ele é muito relevante. E aí, quando ele se autoconhece, ele entende a sua potência ali, através de assessments comportamentais, técnicos, inclusive o desempenho, a gente consegue conectar e ajudar o mundo do trabalho, o mercado, ali, o setor produtivo, a entender os estudantes que são mais assertivos, mais alinhados com ele. Não só os melhores, mas aquele que faz sentido para ele. A partir de uma perspectiva hoje que a gente não existe hoje em qualquer HR Tech, que é a perspectiva da competência comportamental, a competência técnica e o desempenho do aluno dentro da jornada acadêmica. Então, quando a gente junta isso e, além disso, os valores do estudante, a gente consegue fazer um matching aí que hoje não existe. Por isso que a gente chama de a Workalove é a potência que faltava dentro da academia com o mundo do trabalho. Então, essa conexão a gente consegue potencializar exatamente porque a gente consegue dar muito autoconhecimento para o estudante e consegue ajudar as empresas a enxergar aqueles estudantes que são mais alinhados à proposta que eles têm, ou seja, ao desafio que ele precisa. Né? Então, quando você me pergunta sobre isso, o que vem na minha palavra, assim, na minha cabeça, é potência mesmo. A gente potencializou essa conexão que ainda é muito incipiente no Brasil. Né? Se você compara hoje a universidade americana e a universidade brasileira, né? Eu estava comentando com a Maíra aqui no background,
A diferença que enquanto a universidade americana tem em si a sua cultura de carreira muito bem implementada, ela já nasce com essa cultura de carreira desde a high school, aqui no Brasil é totalmente incipiente. Então, a gente vem trazer essa cultura para a universidade e ajudar a universidade a entender como essa cultura pode beneficiar não só a melhoria dos seus planos pedagógicos, mas também a empregabilidade, que a gente já chama de trabalhabilidade do estudante, né? Que é a capacidade dele de gerar renda, trabalho e riqueza, não só em uma atuação profissional, mas em diversas atuações simultaneamente. A gente acredita muito nessa potência de a gente empoderar o estudante a entender ele, as habilidades e competências como dele, e a partir disso ele consegue, então, criar arranjos profissionais que vão ajudar ele a se manter cada vez mais produtivo, cada vez mais rentável para o mercado e para ele mesmo, gerando valor, né, para a sociedade e para ele. Isso, inclusive, em qualquer área ali do espectro universitário, quer seja área de exatas, saúdes ou humanas, a abordagem é a mesma. Exatamente. A gente hoje tem já 1,5 milhão de estudantes na plataforma, 10 mil empresas que se conectam com esses estudantes de uma maneira totalmente gratuita, fazendo esses matchings cada vez mais eficiente, mais assertivo e mais rápido, e em qualquer área do conhecimento. E, inclusive, hoje a gente tem o maior grupo educacional hoje do ensino médico no Brasil, a AFIA, como um dos clientes, né? Então, até a medicina está dentro disso? Sim, até a medicina, é qualquer tipo de área. Então, a gente tem todas as carreiras, de alguma forma, mapeada dentro da plataforma, e a gente mantém isso de uma forma inteligente, porque como as empresas alimentam o nosso banco do outro lado, a gente já tem um mapeamento das carreiras, à medida que a empresa vai alimentando com as exigências dela e com as tendências dos requisitos, a nossa plataforma, de forma inteligente, usando inteligência artificial, vai conectando essas carreiras e vai mostrando lá para o coordenador pedagógico as melhorias que ele precisa fazer no plano pedagógico para que o aluno fique cada vez mais preparado para aquilo hoje que o mercado exige e que o mercado exigirá futuramente. Perfeito. Muito obrigado, Fernanda. Já vamos dar continuidade aqui nesse tema, porque na Intel eu acho que a gente consegue conectar super, né, aqui a ponta, mas só para trazer para você também uma perguntinha que a gente preparou aqui para você, Maíra. A Intel, né, tem uma filosofia de dar mais prática, né, versus teoria para a experiência educacional na graduação dos jovens. Eu simpatizo muito com essa tese, porque na BAJUS a nossa tese também é a mesma. Programação através da prática, a criança praticando e aí ela aplica. A pergunta que eu tenho para você aqui é como você enxerga que isso impacta na formação profissional dos jovens e no desenvolvimento, já casando aqui também com o tema da Fernanda, das competências de liderança, que acredito que isso seja transversal independente da área, se é de humanas, de exatas ou de saúde, né? Muito bom, obrigada pela pergunta. Bom, a primeira pergunta que a gente se fez, né, a gente teve a oportunidade de construir uma faculdade do zero, né? E isso não é uma oportunidade que aparece todo dia, né? A gente levou isso com muita responsabilidade e entendeu isso como um privilégio de construir algo que tivesse alinhado com o tempo de hoje. Porque escolas, muitas vezes, universidades sofrem, às vezes, por uma questão que nem depende mais delas, né? Elas têm uma tradição, um legado muito grande que precisa ser transformado, e isso não é trivial de ser feito. A gente não tinha um legado para transformar, a gente tinha uma folha em branco, vamos dizer assim. Então, a primeira pergunta que a gente se fez foi: qual é o papel do ensino superior no século XXI, quando você se propõe a ensinar computação e negócios, que é o nosso caso? E a reflexão que a gente fez é que a gente não queria ser um ensino médio crescido. Ou seja, a gente não queria que o Intel fosse uma continuidade do ensino médio. A gente queria ser um preparatório para o mundo do trabalho. Então, o que serviu de input, vamos chamar assim, para a gente, foi muito mais o que o mercado de trabalho esperava do que o que o ensino médio entrega. Então, a gente partiu do final para o começo. E a condição de fazer isso, essa é a minha segunda carreira em educação, a minha primeira carreira foi em recursos humanos. Eu trabalhei por 18 anos na Companhia de Talentos, que é a consultoria referência nessa área de jovens talentos. E eu via isso acontecendo, eu via os alunos se formando, né, no mercado com diploma ou ainda no período de estágio, buscando entrar no mercado de trabalho, sabiam um monte de teorias, sabiam um monte de coisas, mas não sabiam trabalhar. Não sabiam colocar em prática o conhecimento que tinham. Então, dado que a gente tinha uma folha em branco, a gente falou, bom, vamos tentar, né, fazer isso de uma forma que resolva essa questão, e foi isso que a gente fez. Então, a gente desenhou um currículo que é 100% baseado em projetos.
do primeiro dia de aula. O primeiro dia de aula, bom dia, o aluno chega, no primeiro dia de aula, ele tem um projeto para desenvolver, e ele tem um projeto que é em parceria sempre com uma organização do mundo real, que pode ser uma ONG, uma grande empresa, um órgão de governo. Então, nesse momento, por exemplo, tem alunos desenvolvendo projetos para o Banco Pan, para o Hospital Sírio-Libanês, para a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, enfim, então, são organizações que trazem problemas de tecnologia e negócios, e os nossos alunos trabalham em projetos enquanto aprendem. Então, uma coisa que a gente desconstruiu foi a ideia que, primeiro, você precisa aprender um monte de teoria, para depois você ver como é que você coloca isso na prática. A gente desconstruiu e reorganizou o currículo para conectar teoria e prática. Obviamente, como a gente é regulado pelo Ministério da Educação, a gente segue todas as diretrizes curriculares de cada curso. A diferença é que a gente faz isso com teoria e aplicação prática no projeto. Muita gente me pergunta que preocupações que passam pela minha cabeça como uma pessoa que fundou uma faculdade do zero, né? Empregabilidade ou trabalhabilidade não é uma delas, né? Porque os alunos, o que acontece, né? Os alunos, quando chegam no primeiro semestre, que eles concluem o primeiro semestre, eles já entregaram 2 projetos para 2 organizações diferentes. Já trabalharam com 2 grupos diferentes de trabalho, né, de projeto. Já lidaram com todo tipo de problema que você pode imaginar, porque na teoria na prática é diferente, conflito de grupo, faz uma solução, não era o que o parceiro de mercado esperava, ele dá feedback. Então, ele vai ganhando um hábito e uma construção do hábito de trabalho. Tá? Então, quando eu penso como a gente forma lideranças, essa prática, naturalmente, o modelo desenvolve o desenvolvimento comportamental. Aonde que eu acho que está o desafio de quem vai formar líderes hoje, né? Principalmente líderes na área de tecnologia? Acho que é mais filosófico para todos nós, né? Que a gente vive um mundo hoje que tecnologia dá para a gente a ilusão de que a vida pode ser resolvida com magia, né? Porque tecnologia é o que tem de mais perto de mágica, né? Mas o mundo não é mágico. O mundo é muito trabalho, muita resiliência, né? Dá muito trabalho construir as coisas. Então, acho que esse é o primeiro desafio que eu vejo, né? A importância da resiliência na construção de coisas grandiosas. Não é 3 toques no celular que resolvem os problemas que a gente tem hoje no mundo. E o segundo, que eu acho que é um problema da convivência, né? Viver é fácil, conviver é que é difícil. Porque viver, eu posso viver sozinha, né? Eu posso me enfiar numa caverna lá, meus livros, meus discos e nada mais, e está tudo bem. A convivência, eu acho que é um aspecto da liderança hoje, que é um desafio que começa no ensino básico, e a gente vive isso potencializadamente. Por quê? Porque a gente, como eu falei, metade dos nossos alunos pagam mensalidade de R$6.000, e metade tem renda familiar de R$1.500 per capita. Tá? Então, a gente bota para conviver, em meio a meio de proporção, pessoas que vêm de realidades absolutamente distintas de 92 municípios do país. E bota todo mundo para trabalhar em grupo, estudar e morar junto. Então, vocês podem imaginar o calibre das questões que aparecem lá para a gente. Mas também, a pergunta que eu sempre me faço para encerrar é, essa vivência, né, que os alunos estão tendo aqui, as estudantes estão tendo aqui, ela é preparatória para o mundo real, para o mundo lá fora? Lembra que a gente começou de trás para frente? A gente começou o que o mundo real, o mundo lá fora espera. Se a vivência é preparatória, por mais que ela seja difícil, a gente segue fazendo. Se a gente entende que aquela vivência não é preparatória, nós não somos uma continuidade do ensino médio, nós somos um preparatório para o mundo do trabalho, e a gente assume essa posição orgulhosamente. Eu tive uma conversa muito interessante com o presidente do INPA, do Instituto de Matemática Pura e Aplicada do Rio, que foi fazer um benchmark com a gente. E aí ele perguntou assim para mim, conheceu o nosso modelo, eu fiquei 2 horas conversando com ele. No final ele virou para mim e falou assim, mas Maíra, você não tem medo que o modelo do Intel por projetos perca a super profundidade teórica? Eu falei, não tenho nenhum medo, sabe por quê? Porque eu sei que isso vai acontecer. É uma escolha. Não tem currículo perfeito. É por isso que você é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada e eu sou o Intel, Instituto de Tecnologia e Liderança. Escolas hoje têm que ter um foco, têm que fazer escolhas. E a nossa é formar futuros líderes e não pesquisadores ultrateóricos que têm o seu valor e têm a sua importância, só não é o que a gente faz, né? Então, é isso. Muito obrigado, Maíra. A gente vai explorar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Do ponto de liderança, um pouco depois aí. Alex, falamos aqui das universidades, os alunos universitários, e como é que funciona essa trajetória deles, como é que eles evoluem e seguiam. Mas a gente sabe que tem muita gente que já se graduou,
já está no mercado. Como é que a IBAC tem feito para ajudar esses alunos, né, que já são graduados, esses profissionais que estão no mercado, com upskilling, a eles aperfeiçoarem o seu mundo profissional, se reinserirem no mercado de trabalho? Como é que funciona esse trabalho na IBAC? Tá, boa pergunta. Mas, primeiro de tudo, eu gostaria de fazer que realmente eu gosto demais sua abordagem e esse conceito de folha branca que você falou, que é sobre isso, porque às vezes, na minha opinião, é mais fácil destruir algum velho do que construir algo novo do que destruir e tentar reformar alguma velha. Então, acho que é exatamente o que nós tentamos fazer, às vezes, ou a maioria de vezes. Então, e acho que eu gostaria de começar de um ponto que, na minha opinião, tecnologia é muito, muito, muito importante para todos nós no sistema de educação. E por que isso? Porque a tecnologia permite a inovação e permite atingir as metas e os resultados para nossos alunos. E também essa combinação de inovação e tecnologia nos ajuda não sei, para nós é muito importante construir o sistema quando a inovação e a tecnologia é dentro de todas as coisas que nós fazemos, de baixo acima, a estratégia precisa ter inovação, e todos os elementos de nossas funções também precisam ter inovação. Por exemplo, a gente fornece nossos cursos são assíncronos. Temos muito conteúdo padrão que a gente grava e depois distribui. Mas, no mesmo tempo, nós temos muito feedback individualizado, muita mentoria individualizada, muitos outros serviços, por exemplo, centro de carreiras ou programa de empregabilidade, que são individualizados. E essa mistura, essa combinação entre conteúdo ou abordagem padrão e abordagem personalizada cria inovação, porque nós podemos usar e oferecer nossos produtos na maneira escalável. Para muitos mil pessoas, temos 100 mil pessoas que nossos alunos pagos, e no mesmo tempo tentar e trabalhar para empurrar nossa qualidade, nosso nível de qualidade mais alto possível. E para nós, esse conceito de inovação, de tecnologia, significa muito. E, por exemplo, eu gostaria de ter mais específico aqui. Nós temos pelo menos 3, 4 pontos principais específicos. Que exatamente a IBAC faz isso na área de inovação, tecnologia, para atingir as metas e mudar as vidas para nossos alunos. Primeira coisa é qualidade de todos os elementos que nós temos, ou nós fazemos, nós construímos. Qualidade de nossos programas, os cursos, metodologia instrucional, metodologia acadêmica. Isso é relevante para conhecimento de gerentes, conhecimento de designers institucionais que construir esses programas. Qualidade de nossos professores, que é muito importante, porque depende quem você seleta no mercado de trabalho, no mercado de profissionais. Qualidade de pessoas, qualidade de mentores, tutores, quem trabalha e fornecem ajuda para nossos alunos. Segundo ponto é qualidade de tecnologia de nossa LMS, de nossa plataforma. Porque nós coletamos tantos dados, tanto analítica, para analisar o que partes nós precisamos avançar ou aprimorar no lado, por exemplo, do cursos, no lado de conteúdo, no lado de serviços que nós fornecemos. É o seguinte,
E terceira ponta, qualidade de serviços para empregabilidade e para orientação na carreira. Para nós, essa parte é muito, muito importante, por mesma razão. Porque nossa missão é atingir metas para nossos alunos que querem transformar suas vidas, suas carreiras, receber empregabilidade no mercado de trabalho, por exemplo, é o seguinte. Para nós, esses 3 pontos são principais. E acho que, como eu falei, inovação e tecnologia dentro disso, porque esse balanço, nós todos sempre nós precisamos e nós tentamos buscar para esse balanço entre escalabilidade e qualidade. E para nós, essas duas coisas, essas 2 partes, são igual, são importantes igual. Nós queremos empurrar e aprimorar essas partes no mesmo tempo. E acho que a chave para isso é tecnologia, e tecnologia depois permite inovações e outras coisas para empresas. Perfeito, Alex. Muito obrigado. Tem uma frase que eu gosto muito também, quando fala tecnologia na educação, né? Não é nem que tecnologia é um meio, já é uma evolução dessa frase, que é tecnologia é uma linguagem. É uma linguagem que, quando você aprende, você entende o que passa, né, pela tecnologia, você acessa um outro mundo que já está ocorrendo aí nas nossas vidas, né, dos nossos devices, no celular, que as crianças e adultos têm acesso, né? Então, passa muito por isso quando a gente fala da aprendizagem, do ensino. Felipe, vamos agora aqui com você. A Tangram, né, tem o principal objetivo, pelo menos que vocês posicionam, é democratização da educação financeira, né? Como é que você acha que essa democratização pode gerar um impacto profundo na sociedade, com esses jovens no futuro? Legal, a gente está muito focado na educação financeira para crianças, para jovens, né? Eu, quando tinha 10 anos, eu ia para a feira vender bijuterias com os meus pais, e eu voltava para casa contando as notas, que eu acreditava que, de alguma forma, eu ia evitar as brigas que meus pais tinham por conta de dinheiro, eles sempre brigavam. Passaram uns anos, meus pais continuam endividados, minha mãe continua me ligando para pedir o cartão de crédito, porque eles não conseguiram mudar. Criei uma solução de educação financeira, mas o que eu quero dizer aqui é que é muito difícil mudar o comportamento financeiro de um adulto. Por isso eu acredito que a educação financeira tem que ser ensinada desde cedo, para as crianças, para os jovens. E quando eu olho, beleza, a gente tem que levar uma educação financeira porque é um tema obrigatório no ensino fundamental, no ensino médio, mas como fazer isso? Porque falar sobre dinheiro ainda é tabu para as pessoas. E a gente tem que partir disso. E quando a gente olha para a escola, tem um dado para mim que eu falo que eu não resolvo um problema de educação financeira, a Tangram. Eu olho para um problema maior da educação. Tem um estudo do portal Povi que fala que 90% dos alunos estão insatisfeitos com a escola, com as aulas da escola. E assim, todos os problemas que a gente vê na educação é isso, o aluno não quer estar na escola, ele não vê sentido na escola. E a gente vai continuar utilizando os mesmos métodos? Ou a gente vai conseguir equilibrar isso? Porque o aluno não quer estar na escola, esse dado aí para mim é assustador. Então a gente leva a educação financeira de um formato diferente, de uma forma mais aplicada. E eu também posiciono como o primeiro aplicativo de educação financeira alinhado à BNCC. E como a gente consegue criar uma experiência que seja interessante, que seja memorável, que desperte a emoção no aluno? Porque para aprender é preciso ter engajamento, ele precisa estar envolvido. Mas como a gente consegue alinhar a BNCC e criar uma experiência que seja memorável para o aluno? Então a gente começa a criar algumas perguntas, vou dar um exemplo aqui, que você pode comprar. Como vale mais a pena comprar 5 quilos de arroz? Vale mais a pena comprar 5 pacotes de 1 quilo que custa 3 tangrams, que é a moeda do jogo, ou vale mais a pena comprar um pacote de 5 quilos que custa 12 tangrams? 15 e depois ele calcular 12 que eu falei, né? Então, ele entende de uma forma significativa que ele vai poupar 3 tangrams se ele fazer a melhor escolha. Então, o aluno no 5º ano, ele tem que fazer uma correlação entre fração e porcentagem, 25%, 1/4. O aluno do 9º ano, ele tem que calcular descontos sucessivos, 10%, 20%. Mas, quando a gente fala de educação financeira, vai além de matemática financeira, porque educação financeira é comportamental. Matemática financeira é uma ciência exata, né? A gente entende, claro, que matemática financeira é importante. Mas é preciso mudar o comportamento do estudante desde cedo. Então, se ele aprende desde cedo
ele entender que, putz, eu tenho que aprender matemática, eu tenho que aprender matemática financeira, mas eu preciso ter hábitos saudáveis para construir o meu futuro e despertar uma mentalidade empreendedora nele, a gente vai estar indo para um caminho que a gente vai estar o ajudando a entender o que ele precisa ter. E aí ele fala, putz, eu vou ter que aprender isso, vou ter que aprender aquilo. E eu costumo falar também que conteúdo, em alguns momentos, tem que ter cuidado com essa frase, mas ele pode ser commodity, porque o aluno, conteúdo tem em todo lugar, né? E aí o professor vem com uma peça-chave justamente para orientar o aluno, direcionar ele, guiar, porque o professor é chave. E na Tangram a gente já percebeu que a solução pode ser muito boa, pode engajar o aluno, mas o professor tem essa capacidade de, olha, direcionar ele, faz aqui, olha aqui o ranking. Vai ficar nessa posição aí ou você vai conseguir começar a trabalhar mais para conquistar o seu objetivo de ficar nos primeiros lugares? Então, a gente tem muito cuidado também na Tangram de criar uma solução. Claro, a gente utiliza a tecnologia, a gente acredita no poder da tecnologia para democratizar o acesso, porque a gente consegue criar trilhas que são diferentes para os alunos da escola pública, interior do Ceará, em vulnerabilidade social, e atualmente a gente consegue levar isso para melhores escolas do Brasil. Então, a gente consegue criar trilhas personalizadas, e a inteligência artificial ajuda a gente nisso. O dinamismo do jogo consegue criar uma experiência que consegue transformar um momento de estudo em uma experiência que é mais interessante para ele. E a gamificação para despertar dois sentimentos que são inerentes ao ser humano, que é a competitividade e a colaboração. E aí, né, trazendo um pouco mais dessa associação de como levar a educação no formato que a BNCC exige, embora ela deveria ser um pouco mais fácil para o professor entender, como que a gente faz isso, só para fechar aqui, para dar um outro exemplo, que acho que pode servir de inspiração para algumas escolas, e eu trabalho muito para conseguir criar uma experiência que seja interessante para o aluno. Então, quando a gente pensa em retenção de aprendizado, o que a gente faz? Né, no jogo lá da Tangram, que é um Duolingo, ele pratica, na verdade, ele compreende o conceito, ele retém o conceito, ele pratica. Mas o grande problema da escola é que a gente foi sempre muito ensinado putz, tem que memorizar e para fazer uma prova. Eu aprendo, faço uma prova e depois eu esqueço. Por quê? Porque duas etapas do processo de aprendizagem não foram bem feitas, que é basicamente a disseminação e a criação. Então, o que a gente fez na Tangram? As perguntas que são realizadas no jogo, a gente criava conteúdos e ele ia praticando, ele ia aprendendo os conceitos financeiros de forma autônoma. Ele ia aprendendo com feedback instantâneo. A gente entendeu também que essa galera jovem agora, eles querem ser criadores de conteúdo. 3 a cada 4 estudantes, querem ser criadores de conteúdo. No TikTok, por que não ser no aplicativo da Tangram? E aí eles começaram a criar perguntas. E essa funcionalidade é nova. E eu fiquei absurdamente surpreso quando os estudantes começaram a criar perguntas. Porque a gente começou a avaliar a gramática, a concordância, se realmente a alternativa estava certa, errada, se a matemática estava bem feita. Então, a gente consegue, sim, criar experiências melhores na escola e aqui ouvindo o aluno. Porque aqui a gente está discutindo melhoria na educação para K-12 ou para quem quer que seja, mas cadê o aluno aqui no palco? A gente está ouvindo ele? Eu estou tentando fazer um máximo, pelo menos, da solução da Tangram para entender o que faz sentido para ele, o que não faz e como eu consigo alinhar e melhorar a aprendizagem dele. Agora, deve ter alguns diretores de escola aqui, eu pergunto, você sabe quais são os melhores professores da sua escola? Vocês já perguntaram para os alunos? Já perguntaram qual a melhor disciplina? Quais disciplinas fazem sentido para ele ou não fazem? O que vocês podem adaptar? Porque se vocês não tiverem dados, vocês não vão conseguir melhorar a qualidade de educação da escola de vocês. A gente também não vai conseguir melhorar a qualidade de educação nas nossas soluções, nas nossas escolas, se a gente não ouve quem é mais importante, que é o aluno. Então, eu tento, claro, dentro das nossas capacidades, né, porque não dá para fazer, assim, ainda mais o tamanho que a Tangram tem hoje, não consigo fazer isso de uma forma como ainda eu gostaria, mas eu me esforço ao máximo para fazer isso. E aí, acho que para fechar, eu queria trazer sempre essa provocação, tipo, de a gente começar a escutar mais os alunos. Quando a gente fala de protagonismo do aluno, a gente tem que começar a escutar mais eles, porque não adianta a gente querer que eles aprendam da forma como que faz sentido para a gente, da forma como a gente aprendeu. E a gente só vai conseguir gerar uma transformação na nova geração se a gente começa a escutar mais os alunos, que são eles que vão transformar o Brasil daqui 20 anos. Eu diria até menos, viu? Até menos, mas vai renovando, né? A educação, as coisas tudo demoram um pouco mais, né? Infelizmente, mas a gente está caminhando para isso. Bacana. Queria até complementar o que você falou, Felipe, sobre educação. Há 4 anos eu comecei a participar dos eventos da EducaWeek, né? E eu lembro muito claramente um dos eventos que eu participei e estava lá o Leandro Carnal, palestrante. Ele falou uma coisa que converge muito com o que você comentou em relação ao que é que a gente oferece
para as crianças, né? Ele falou uma frase que foi assim: a gente precisa preparar as crianças de hoje não para serem esponjas, né? Como talvez alguns dos nossos pais falavam, né? Absorver conhecimento, conteúdo, talvez commodity, mas para que elas sejam peneira, ou seja, que saibam filtrar o que é que dessa informação realmente eu vou utilizar, vou aplicar no mundo real, né, ali. Então, acho que só queria pontuar aí, só para complementar um pouco da tua fala. Ele ganha tangrams quando ele cria perguntas? Você remunera eles? Sim, ele pode ganhar entre 0 e 100 tangrams. E aí a gente tem, enfim, critérios que eles conseguem perceber. Então, cada vez a qualidade das perguntas são melhores. Porque se ele quer ganhar mais tangrams, a gente gamifica isso. Tem um incentivo ali, né? Tem um incentivo. Legal. E é super legal a questão da dopamina, né? Ele compartilha porque ele precisa da dopamina em si, e aí uma coisa vai alimentando a outra. Ou seja, você conseguiu entender com profundidade o que estimula o processo de ensino-aprendizagem e usou isso a favor de uma funcionalidade. A gente nasceu na Workalove também ouvindo o estudante. Então, quando a gente entendeu lá nas universidades, que não tem uma folha em branco como a da Maíra, mas que já existia, que ali o ensino-aprendizagem era meio e não fim, né? O processo que ele queria ali com o ensino superior era mudança de vida, mobilidade social. Eu quero mudar minha vida. Agora, como é que eu faço para mudar? Eu acho que é o ensino superior. E aí, quando você começa a ouvir ele, aí você começa, peraí, então a jornada está errada. Não é julgar e espirrar conteúdo e se vira. Agora pega o diploma e o problema é seu. Não, deixa eu pegar na sua mão. Deixa eu construir um currículo com você, porque senão, se você não construir um currículo, você não vai conseguir um emprego. Ou se não é para construir um currículo, qual tipo de carreira faz mais sentido para você, né? Quando a gente fala de trabalhabilidade, a gente está falando de carreira, e não somente de um emprego que te enquadra no modelo mental, onde se você tem um crescimento linear, totalmente pontuado, com uma subordinação, onde você está limitado ali em apenas algumas atuações, ou seja, algumas potencialidades. Quando a gente fala de carreira e trabalhabilidade, a gente está pegando na mão do menino e falando assim, o que você quer ser? Quais são as suas potências? Quais são as suas habilidades, competências? E como é que eu, universidade, eu, instituição de ensino, posso te ajudar a criar a melhor versão de você mesmo? Né? Que nem sempre está ali no final do diploma. Ela deve ser uma coisa contínua até no dia que você quiser se aposentar. Então, isso tem muito a ver. Se você parar para pensar, né, uma empresa como a Workalove só existe por causa da desconexão entre o mundo do trabalho e a educação. Porque o estudante não é capaz de materializar, quando ele estudar cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, estatística 1, sociologia 2, e nananã, como que isso... Aí ele termina com esse diploma, com esse conjunto de disciplinas que ele estudou, e aí ele olha para os empregos, e aí é tipo analista de marketing digital. Ele fala, o que é isso aqui tem a ver com... Então, as unidades e as medidas, elas estão completamente desequacionadas. Acho que essa palavra existe, nem sei. Mas elas não estão convergentes, né? Então, a Workalove acaba fazendo esse papel de ponte. Ó, isso aqui que você estuda, você pode posicionar desse jeito aqui, e isso te dá acesso a esses empregos aqui, ou a essas oportunidades de carreira, vamos chamar assim, e faz essa interpretação, né, essa tradução e essa interpretação do currículo, que não é um currículo orientado para preparar para o mundo do trabalho, é um currículo para ensinar o que todo mundo sempre ensinou. E eu fico muito chateada quando as pessoas falam que o MEC não deixa, a inovação não acontece porque o Ministério da Educação é retrógrado, é antigo e tal. E isso não é verdade, isso é parte da história, né? Eu acho que o Ministério da Educação faz um papel importantíssimo, porque em todo o mercado tem picareta e na educação não é diferente, então tem gente que quer fazer coisa que não deve estar fazendo, e o órgão regulador tem essa função importantíssima de garantir que isso não aconteça. E se você pegar, as pessoas falam, o MEC é antigo, alguém aqui parou e sentou e leu a regulação? Leu o que diz a diretriz curricular de cada curso? As diretrizes curriculares são super modernas, gente. Elas já falam de competências, elas já falam de integração de teoria e prática, elas já falam de curricularizar a extensão, ou seja, trazer a sociedade para dentro da faculdade e vice-versa. Por que a inovação não acontece? Porque é caro, dá um trabalho danado para fazer e ninguém quer tomar risco. Porque inovar é correr risco. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Quem tem estômago para bancar? E se der errado, o que acontece? Né? Todo mundo quer fazer a inovação consagrada, aquela que todo mundo sabe que já deu certo. Então, acho que fica uma reflexão aqui assim, se quer inovar, corra risco, porque senão nada sai do jeito que é, né?
E aí, dentro disso, da gente falar sobre entender o aluno, né, isso que a Maíra falou é super importante. Quando a gente entende de fato o que ele precisa, e a gente entende de fato que o MEC está ali não é para engessar, mas é para dar diretriz, e diretriz não quer dizer o que você tem que aprender, é diretriz, gente, é direção. E aí você tem liberdade, sim, para construir currículos mais flexíveis. E é isso que a Maíra falou, elas não querem tomar o risco desse processo. Tomar o risco desse processo é alto. Mas o que eu estava querendo dizer era como que é importante, quando a gente ouve o estudante, a gente cria uma proposta de valor super interessante, onde a empregabilidade é consequência. Por que para ela não é importante, não é tão, vamos falar assim, é crucial isso? É porque é consequência de um modelo pedagógico inovador e de uma proposta de valor diferenciada, onde ela ouviu o estudante e entendeu que aquele processo é meio e que, no final, ela tem que fazer uma mudança de mente naquele estudante, para que ele, de fato, seja um líder em tecnologia, para, de fato, ele realmente romper com esses paradigmas que existem no mercado. E só para não ficar um papo etéreo, assim, a gente entrevistou 100 estudantes de STEM, de engenharia, tecnologia e matemática, e computação, do Brasil e fora do Brasil também. A gente entrevistou em profundidade 100 pessoas, 100 alunos e potenciais alunos para entender o que sentiam falta nos modelos atuais. Então, isso foi incorporado na construção, na concepção do modelo do Intel, né? Eu queria acrescentar aqui que é super importante a forma como vocês estão preparando os jovens para o mercado de trabalho, porque eu sofri muito com isso. Eu era o aluno, sei lá, nota 10, ganhava medalha de ouro na Olimpíada de Matemática, que só queria tirar nota na prova, que não ligava para o trabalho em grupo, eu pegava o trabalho em grupo e fazia sozinho, porque dava menos trabalho. E aí, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu tive muita dificuldade, porque eu achava que ia ser um sucesso, que ia ser ou engenheiro químico, e aí eu não conseguia racionalizar o meu conhecimento e compartilhar com meus estagiários, eu não conseguia trabalhar em equipe. E é real, assim, foi muito sofrido. Eu aprendi, estou aqui falando em público e tal, você vai aprendendo, você vai melhorando, mas foi muito sofrido. Mas e não precisa marra, ser né? assim. Oi? Aprendi na marra, né? Aprendi na marra. E por quê? Porque a escola ainda, falando aqui de educação básica principalmente, não valoriza essas habilidades. E quando você vai olhar para a BNCC, está lá, né, totalmente pautado em habilidades e competências, mas a gente ainda olha muito para o conteúdo. Não também demoniza o conteúdo, super importante, mas, cara, vamos ter um olhar um pouco diferente, vamos tentar aqui equilibrar melhor isso. Fazer só uma ponderação só em relação às escolas. Eu acho que as escolas têm repensado muito esse papel e têm trabalhado, mas esse é um desafio que é muito difícil, às vezes também de fazer, executar na ponta, porque às vezes não é só uma decisão do gestor escolar. Eu tive experiência, né, trabalho em grupos educacionais no Nordeste, e tem uma outra parcela aí que tem dessa equação, que é a família. E, às vezes, a família também ela está acostumada com o ensino conteudista, né? Então, os pais não é são tão, terror. Então, às vezes, não é tão fácil mudar alguns paradigmas. Tem alguns desafios que são um pouco mais profundos. Deixa eu aproveitar e explorar aqui um pouquinho o ponto que vocês trouxeram em relação aos alunos, como eles estão se formando. E queria direcionar aqui para o Alex uma pergunta. Como é que você enxerga esses pontos de engajamento dos alunos, no que eles estão estudando? Por exemplo, quando você fala de uma plataforma digital, como é o caso da IBAC, você tem problemas parecidos, desafios parecidos? Eu acho que sim. Mas, primeiro de tudo, eu acho que para buscar encontrar soluções efetivas e dar as respostas para esses desafios que nós discutimos, acho que muito importante de entender e o que a gente quer, o que os estudantes querem quando eles estão buscando para educação efetiva, para, não sei, para soluções efetivas para mudar, por exemplo, suas vidas, suas carreiras e seguinte. E a IBAC fez muitas pesquisas anteriormente e, como você fez entrevistas de alunos, nós também fizemos muitas entrevistas com os nossos alunos, com alunos de outras instituições e escolas. E a gente encontrou 3 pontos muito interessantes. E também, depois, nós construímos como podemos ajudar, como podemos construir algumas soluções
para fazer com esses desafios, com essas questões. Primeira coisa é que, em geral, o brasileiro está interessado em estudar e quer aprender. Agora, pelo menos 9 milhões de estudantes estudam online. Acho que mais, mas de acordo com a Associação Brasileira de Educação à Distância. Na minha opinião, acho que mais, porque também... No ensino superior, nas admissões atuais, esse número já passa de 60%. E a base geral de alunos de ensino superior é quase 50%. Quase metade hoje está no formato EAD. Então, e uma conclusão que nós fazemos que muitas vezes, com mais frequência, a gente precisa capacitação. Então, nossa missão é como podemos capacitar nossos alunos e motivar para atingir suas metas. Então, com quem? Com experiência prática, com as empresas reais, ou projetos reais, com os profissionais do mercado que têm mãos na massa, tá? Criamos condições com o mercado entre empresas, entre nós e empresas, entre alunos, profissionais do mercado. É o seguinte: esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós descobrimos que o brasileiro precisa de educação com suporte. Então, a IBAC tenta dar esse suporte na forma de mentoria, tutoria, vários serviços, diversos serviços, por exemplo, centro de carreira, consultoria, orientação, como fazer as entrevistas, como buscar para emprego e seguinte. Então, porque se você é sozinho, muita gente não entende como orientar, como construir essa trajetória educacional, do zero especialmente. E então a IBAC tenta resolver esse problema com muito suporte ao redor, nosso jeito, por exemplo, nosso jeito de conteúdo, nosso jeito de estrutura de programas. Também, com certeza, profissionais, mentorias, mentores e o seguinte. E terceiro ponto, que o brasileiro precisa empurrar na direção correta. Também relacionado com o suporte, mas na maneira mais... no ponto de vista da orientação profissional, vocacional, na maneira mais aluno? proativa do lado da escola, do lado de IBAC neste caso. De novo, esse programa de empregabilidade, como ajudar, como fornecer apoio para nossos alunos, para nossos graduados e formados, entrar no mercado de trabalho. E isso, como resultado, mudar suas vidas. Esses são 3 pontos principais que nós descobrimos e tentamos resolver com nossa plataforma, com nosso sistema, com nossa estrutura e com nossa abordagem. Então, se você parar para pensar, né, a gente não tem nenhum estímulo ao longo da nossa formação para ser autodidata em nada, né? Assim, todo o sistema educacional tem sempre o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano. A trilha está feita para você, né? As regras de progresso também são muito claras, né? Aparece lá 75% do tempo, faz a média, não bate no amiguinho, respeita o professor. Todo mundo é promovido todo ano se fizer esse... Então, é muito linear, previsível e pensado por alguém para a gente, né? Se fizer a média, tá bom. Oi? Se fizer a média, tá bom, né? Então, a gente vai perpetuando essa lógica, aí um dia a gente entrega um diploma de graduação para alguém, fala boa sorte, manda ele para o mundo, e aí o mundo não é assim, né, gente? Imagina a gente no trabalho, 25% do tempo você falta. Aí você só faz a média, não xinga seu chefe e não bate no colega de trabalho, alguém vai ser promovido? Não, né? Definitivamente não. Então, tem um problema de lógica também, né, que a gente precisa. Por isso que um dos pilares do modelo do Intel, que eu mais gosto, meu preferido, não é o projeto, né, que os alunos desenvolvem, apesar de ser muito legal. É o autoestudo.
Então, durante 2 horas por dia, o aluno tem uma carga de materiais para estudar sozinho. Parte é curado por nós e produzido por nós, parte ele mesmo sugere, pesquisa e organiza ali. E mais importante do que o sentar para estudar, porque aprender a gente aprende estudando, a gente tem que sentar o bumbum na cadeira, X horas por dia, e tem que ler, tem que estudar, e faz parte, né? O mais interessante é que a organização do conteúdo ela é desestruturada de propósito. O que eu quero dizer com isso? Não é uma apostila que todo capítulo é igual. É um capítulo de um livro, um artigo científico de outra fonte, um vídeo de aula de um outro professor, porque na vida real a gente já vai ter que aprender assim. Ninguém vai chegar para você no trabalho e te dar uma apostila do começo ao fim, para o próximo cargo que você quiser ocupar, e falar, olha, lê esse livro inteiro aqui que você vai estar preparada, você vai aprender de forma desestruturada. Então a gente também precisa provocar filtrar, organizar e extrair conhecimentos de fontes desestruturadas e desorganizadas. Essa é uma competência que a gente desenvolve porque a gente entende que, senão você não ensina alguém a aprender, que é o que o Alex está falando. Alguém tem que ficar empurrando o cara, né? O cara ali. A trilha muito linear e tem que ter uma cenoura no final, porque senão as pessoas não se movimentam. Que é o aprender a reaprender, né? É tão necessário. Porque quando a gente olha para o futuro do mundo do trabalho, a gente vê que os egressos do ensino superior de hoje, gente, vão ter que criar, no mínimo, de 6 a 15 carreiras diferentes ao longo da sua vida. E se a gente pegar a pesquisa da UNB, que acabou de sair aí agora, as principais profissões de hoje, médico, dentista, engenheiro, fisioterapeuta, qualquer das mais diversas profissões, em média, 60% a 70% das atividades laborais deles atuais vão ser substituídos nos próximos 3 anos por algum tipo de tecnologia. Ou seja, essa habilidade que ela acabou de falar, que a Maíra acabou de falar, que é a capacidade de aprender, reaprender, que não é a forma tradicional que a gente faz hoje na universidade, é a principal capacidade, habilidade que a gente tem que desenvolver no nosso estudante, né? Eu falo que é criatividade, aprender a aprender e adaptação. É isso que vai mudar o jogo, é isso que vai determinar se ele fica ou não dentro do mundo do trabalho. E o Val Harari já coloca lá no livro dele que a principal habilidade, né, do século XXI é você aprender a aprender. Com outras palavras, mas a mensagem é exatamente essa. Pessoal, a gente está chegando na parte final aqui do nosso painel, mas a gente ainda tem aqui 12 minutinhos, então a gente ainda consegue fazer uma rodada final. Eu queria só, para fazer essa rodada final, falar um pouquinho de um desafio que existe no ensino superior, e aí aqui a gente pode ter talvez diferentes perspectivas, que é justamente o jovem que entra para o ensino superior, mas que não se mantém no ensino superior, né? E aí a pergunta que eu queria lançar, e aí fiquem à vontade aí, quem quiser tomar a dianteira aí para responder um pouco, como é que vocês enxergam que garantir empregabilidade, ou dar mais consciência de empregabilidade, isso ajuda nessa retenção do aluno na universidade? E também, como é que vocês enxergam que orientação vocacional ajuda a reter mais esse aluno, se ele está mais consciente de por que ele foi parar lá e escolheu o Intel, escolheu um curso de tecnologia? Enfim, queria lançar essa pergunta final aqui para vocês. Quer começar? Não, eu vou só problematizar ela mais um pouco, né? A gente está vivendo aí 54% de evasão da educação superior. Gente, pensem, 54% dos alunos que estão lá estão evadindo das suas escolas. E não é só na privada, tá? Instituição de ensino privada, o principal motivo é, eu não consigo pagar minha faculdade, né? Não, a pública também vive isso, né? Então, realmente, já não é mais uma questão somente financeira. A evasão, ela é o principal mal, assim, né? O principal desafio que a instituição de ensino tem hoje, a educação superior hoje tem para enfrentar. E sim, não é só a questão financeira o principal motivo. Vou deixar para a Maíra começar aí nisso aí. Muito bom. Eu fico pensando muito sobre a heurística, né? Por que as pessoas tomam as decisões que elas tomam e como é que elas tomam as decisões que elas tomam, né? Se a gente parar para pensar, quem é jovem há mais tempo, assim, que nem eu, sabe que as duas, talvez, decisões de vida mais impactantes que a gente toma e que vão perpetuar, né, para o resto da vida. A primeira é com o que a gente vai trabalhar, ou a carreira que a gente vai escolher, né? Ela determina estilo de vida, felicidade, longevidade, né? Ou produção, enfim. E a segunda talvez seja se você vai se casar com quem, e se você vai ter uma família com essa pessoa, sim ou não, né? E são as duas decisões mais impactantes que a gente toma na vida e que têm impacto para a vida toda, e a gente tem zero suporte
sistematizado para tomar essas decisões, né? A gente toma essas decisões meio assim, né? Então, a gente passa 17 anos na escola se preparando para um dia ter uma carreira, e aí, no momento da escolha, não existem sistemas estruturados, não há investimento, né, de ninguém, nem da família, nem da escola. Não estou culpabilizando ninguém aqui, eu só estou fazendo uma reflexão para fazer essa escolha, né? Ou você começa a namorar com alguém, aí a pessoa te pede em casamento, você tá na hora de casar, casa, aí quando vê, tá na hora de ter filho, por aí vai. E aí vimos aí um monte de adultos aí sem saber direito por que escolheram o que escolheram, né? Então, acho que a escolha tem um peso grande, assim. O que eu vejo nos jovens com quem eu interajo é que acham que escolheram mal, e a evasão veio um pouco disso. E aí, hoje eu estava num fórum, eu faço parte de um fórum de discussão que é um pessoal bem doido, assim, um físico, um geógrafo, médico, que a gente discute complexidade, né? É o tema do grupo de trabalho. É uma discussão super cabeça, bem interessante. E aí a gente estava falando que liberdade é a prisão das escolhas, né? Não existe liberdade absoluta. Eventualmente, você tem que fazer uma escolha. E qualquer escolha te aprisiona na escolha que você fez, ainda que você tenha tido a liberdade de escolher. Então, eu estou botando essa proposição filosófica aqui, porque eu acho que hoje a quantidade de opções disponíveis para tudo na vida, né? E para um jovem, às vezes, ou para alguém que vai fazer uma segunda carreira e tal, é tão grande e é tão difícil que ela causa uma paralisia ou, então, uma escolha mal feita. E eu acho que muito da evasão que acontece vem desse lugar, assim, de uma distância entre expectativa e realidade, ou seja, escolhe-se uma coisa com pouco aprofundamento e educação sobre a escolha, e aí é muito mais fácil sair do que persistir ali, e todas as reformas que o ensino precisa viver, que a gente sabe, a distância da prática, da teoria, tudo isso é verdade e não deixa de ser, mas acho que investir mais tempo na escolha, né, em educar pessoas para fazerem escolhas, eu acho que pode ser uma solução, um caminho para isso. 80%, mas só acho também, né, porque eu também não sei. 80% dos jovens escolhem por afinidade ou influência familiar. São duas razões rasas, e aí quando ele vai ali para o segundo ano da educação superior, onde bate a dúvida e fala, será que é isso que eu quero fazer para os próximos 10 anos da minha vida? Como a escolha for rasa, ele não olhou para o interior dele, ele... Esses dias eu estava conversando... E às vezes isso vem até antes, tá bom? Eu estava conversando com um gestor de um grande grupo educacional de ensino superior, e às vezes os primeiros 6 meses, ali, quando entra na faculdade, e aí entra no ponto do conteúdo, né, do contexto, se depara com aquele conteúdo, caramba, então é isso que eu preciso estudar para ser um engenheiro? Pô, vou ver esses 4 cálculos, essa álgebra linear, caramba... Que é a ideia do conhecimento básico. Eu pensei que eu ia já brincar primeiro. lá, montando lá os equipamentos. A minha filha mais nova, desde pequenininha, fala que quer ser médica, né? E toda vez que ela fala isso, eu pergunto por quê. Aí ela foi amadurecendo a resposta ao longo do tempo, né? Recentemente, a resposta dela foi porque ela adora ajudar as pessoas, mas ela também não quer ser pobre. Que é um ótimo motivo para fazer medicina, né? Adoro ajudar as pessoas, ou seja, tem a nobreza da profissão e tal. E, ao mesmo tempo, ela quer, é legítimo, a gente não pode demonizar a pessoa, considerar um estilo de vida que ela quer ter e fazer uma escolha de carreira baseada nisso, né? A gente tem que parar com esse tabu. Como você falar de dinheiro é um tabu, né? Não deveria ser. Ela quer ter um estilo de vida que ela tenha condição financeira de fazer as coisas que ela gosta. Que é uma consciência financeira. Né? Que é uma consciência financeira. No ponto que o Felipe colocou. Você entender que a empregabilidade, as profissões que você escolhe, existe também um casamento com aquilo que você quer ter na tua vida, onde você quer morar, o que é que você quer fazer. E isso é uma implicação direta na qualidade de vida que você vai ter, no profissional que você vai ter. E, às vezes, é pouco discutido. Isso não só na questão do que vai ser feito, mas também a consciência financeira. O que é que eu quero ter acesso, o que é que eu quero vivenciar, né? Acho que para além da escolha talvez mal feita, e eu acho que está tudo bem se o jovem, no meio da faculdade, ele entende, putz, isso aqui não é para mim, que bom. Ele está tendo um pensamento crítico e sendo crítico com a decisão que ele fez. Ele entende, cara, eu tenho uma vida aqui, mais 50, 80 anos aqui para frente, e que bom que agora eu quero aprender mais sobre um determinado tema. Agora, um problema que acontece no ensino superior e também acontece no ensino básico é que é muito conteúdo. Então, por exemplo, eu fiz engenharia, cara, será que eu precisava de eu aprender, tipo, fazer 3 cálculos? Será que eu já no cálculo 1, cálculo 2 lá, eu já teria desenvolvido o raciocínio lógico suficiente para depois tomar as minhas escolhas? Ter ido na Orgânica 1, Orgânica 2, ter feito 1 ano disso, ou talvez 6 meses seria suficiente? Eu estou fazendo uma pergunta, mas eu sei a resposta, não era necessário.
entendeu? Tipo assim, não é necessário, entendeu? E aí, acho que talvez, não precisa ser talvez tanto conteúdo, nem tanta habilidade, a gente pode ponderar um pouco melhor isso. E aí, cria esse descontentamento, porque se o cara, ele entende, putz, no meu caso, não, ele decidiu, o cara não quer trabalhar com engenharia química, mas ele tem outras matérias que são interessantes para ele, e ele vê utilidade em qualquer outra coisa que ele for fazer, talvez a gente conseguiria reter mais os estudantes. Porque seriam as habilidades que ele estaria desenvolvendo, ele poderia aplicar em qualquer outra coisa. Agora, aquele conteúdo de química orgânica, para entender o anel aromático, talvez não faça sentido para ele. Então, eu acho que se até mesmo o ensino superior fosse mais pautado em habilidades, a gente conseguiria reter mais estudantes, porque ele veria mais utilidade. E aqui eu faço um parêntese, porque a gente entende também que nem todo ensino precisa ser utilitarista. Não precisa ter utilidade, porque a gente tem outros objetivos e outras intencionalidades que pode ser, por exemplo, o cara desenvolver o raciocínio lógico dele. Está tudo bem. Mas eu acho que quando a gente olha para a educação, a gente deveria ter sempre um olhar de intencionalidade. Por que ele está aprendendo isso? Por que eu vou gastar 2 anos fazendo cálculo? E olha que eu gostava de cálculo, né? Fazendo cálculo, depois ele não vai usar. É só para desenvolver o raciocínio lógico dele? Será que já não é suficiente? E a oratória? E aprender sobre direito? E a infinidade de coisas que ele vai utilizar na vida real? Boa perspectiva. Alex, você quer pontuar alguma? Sim, sua pergunta, na verdade, era muito larga, né? É muito difícil discutir sobre educação em geral, porque às vezes os problemas, por exemplo, no ensino superior, no ensino básico, ensino médio, ensino profissional, são diferentes, mas vou tentar. Na minha opinião, a primeira coisa que existe demanda no lado de consumidores, clientes, estudantes, alunos, que você chama, não sei se você quiser, existe demanda para essas soluções efetivas e para as coisas que nós discutimos hoje, adaptação, flexibilidade, inovação, foco na metas, foco na empregabilidade e seguinte. Porque as pessoas não é estúpido, não. A gente entende como essas coisas podem ajudar os. Mas a questão é quais empresas podem fornecer os serviços de alta qualidade, podem fornecer os serviços para a maioria desses consumidores de nível diferente, pobres, ricos, nível médio no lado de renda e seguinte. Porque essa é uma questão, como nós podemos criar as soluções mais efetivas possível para atingir escalabilidade e tentar, não sei, mudar essas coisas para maiorias, para muita gente, muitas pessoas, e ao mesmo tempo fazer isso de maneira correta, maneira profissional, maneira certa. E acho que essa é atualizada para todos os níveis de educação, todos os níveis de ensino, e essa que nós precisamos discutir em geral. Muito bem pontuado, Alex. Pessoal, a gente está chegando ao fim do nosso painel. Acho que daria para a gente aqui discutir esses temas aqui a tarde toda. Tem muita coisa para explorar. Mas eu queria aqui agradecer a presença, a atenção de todos vocês, aos nossos painelistas aqui, a Fernanda, a Maíra, o Alex, o Felipe. Muito obrigado pela presença. Salva de palmas para os nossos painelistas. E vamos continuar com a nossa programação do Educa Week hoje, tá bom? Muito obrigado. Aproveitem aí a programação. Um abraço a todos. Cada momento sem se preocupar, a nossa vida só tem sentido se a gente pode sonhar.